falar sobre o nosso Power Ranking aqui do Pra Jogo, essa iniciativa que a gente tem semanalmente aqui no nosso canal. E a gente analisa não só o momento atual dos times, mas também o retrospecto no ano, a qualidade do futebol jogada para avaliar do primeiro ao 20º colocado da Série A do Brasileirão, os 20 principais clubes do ano de 2023. Uma forma divertida, de uma forma descontraída. E claro, se você gostar, se você não gostar, escreve nos comentários. A gente vai começar a análise do vídeo a partir de agora. Então fica comigo e segue de baixo para cima, começando lá do lanterna do 20º colocado, indo até o líder do nosso Power Ranking aqui do Pra Jogo. Vem comigo! Começando pelo lanterna, o Coritiba Futebol Clube. Coritiba, que é o 20º colocado, caiu 2 posições em relação à semana passada. O Coxa tem o pior aproveitamento do ano de 2023, contando desde o início da temporada. 37,8% dos pontos apenas. Um time que caiu cedo no Campeonato Estadual, caiu cedo na Copa do Brasil, não se classificou para competições internacionais, portanto, só tem o Brasileirão agora no segundo semestre e está 7 pontos atrás do Bahia, o primeiro time fora da ZR. Viu os adversários diretos vencerem na rodada e o Coritiba perdeu para o Flamengo em casa. O Coxa cai para a lanterna do Power Ranking, é o pior aproveitamento do ano, é o pior time do nosso Power Ranking nessa semana 2. Seguido dele, o América Mineiro, que também caiu uma posição em relação à semana passada, que é verdade, está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, mas o América Mineiro tem 4 derrotas e 3 empates nos últimos 7 jogos. E o Coelho conseguiu 2 empates na Sula contra o Bragantino, classificação nos pênaltis. O Coelho tem o 16º pior aproveitamento no ano, 44,2% dos pontos conquistados. É o lanterna do Brasileirão, virtual rebaixado já para a Série B, fazendo boa campanha, é verdade, na Sula, mas no Power Ranking cai para 19º. O Santos subiu uma posição. O Santos agora é o 18º, um time também que foi muito mal no ano, até aqui, eliminado de todas as competições. Terceiro pior aproveitamento do ano, 40,9% dos pontos conquistados, mas tem 2 vitórias nos últimos 3 jogos, o time do Diego Aguirre, portanto, subindo uma posição no Power Ranking, mas ficando atrás do Vasco pela bola mostrada. Estou achando o Vasco do Ramon Dias um pouco melhor do que o Santos, até porque o Vasco tá 3 jogos sem perder, né? 2 vitórias em casa nessa sequência, conseguiu 2-1-0 choradinho, o Vegete já fez 2 gols nos últimos 3 jogos e conseguiu um empate importantíssimo contra o Red Bull Bragantino fora de casa, nesse período da última análise do Power Ranking para cá. Então o Vasco sobe para a 17ª colocação do nosso Power Ranking. Acima da nossa ZR do Power Ranking do Pra Jogo, 2 times mineiros. O Cruzeiro caindo 2 posições na verdade, indo para a 16ª colocação, e o Galo ficando na 15ª colocação. O Galo era o 15º da semana passada. Cruzeiro não vence há 6 jogos, e aí aquele empate com sabor de derrota contra o Corinthians na última rodada do Brasileiro foi um golpe dolorido para a Raposa, um público muito bom do Mineirão. Acabou vendo o Gilberto não segurar aquela bola, o torcedor do Cruzeiro está reclamando com ele até agora. O volante Machado também deu um pito nele lá no vestiário. Mas a verdade é que o Cruzeiro não vence há 6 jogos. O Cruzeiro tem o 2º pior aproveitamento do ano entre os 20 clubes da Série A, 40,2% dos pontos apenas conquistados, só superior ao do Coritiba. E o Galo tem só 2 vitórias nos últimos 14 jogos, foi eliminado pelo Palmeiras da Libertadores, até depois de ficar 10 jogos sem vencer ali com o Felipão, venceu o São Paulo, conseguiu ficar 3 jogos ali sem derrota, mas depois perdeu para o desesperado Vasco em São Januário na última rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Galo fica logo acima do Cruzeiro em 15º lugar. Já já eu volto com os outros times aqui do Power Ranking. Antes, um recado para vocês. Uma pausa no vídeo para a gente dar um recado dos nossos parceiros da Formare Compensados. Eles que fazem o melhor compensado do Brasil e com atuação no esporte. Cedem compensados antiderrapante ali para os shows nas grandes arenas, que você já foi, com certeza eu já fui em vários, ali nos estádios de futebol. E também cede os compensados para a montagem das arquibancadas móveis da Fórmula 1. Então presta serviço para os esportes, atende indústria civil, indústria moveleira, indústria náutica. Se você tem a sua reforma, trabalha com isso, precisa do melhor compensado do Brasil, entra aqui nos comentários, pega o contato da Formare Compensados, liga lá e fala que veio pelo Pra Jogo, porque você ganha 5% de desconto na primeira compra. Agora, vamos voltar para o vídeo. O 14º colocado do Power Ranking do Pra Jogo é o Internacional de Porto Alegre, classificado para as quartas de final, né? Classificou nas oitavas
diante do River Plate nos pênaltis, né? Conseguiu uma vitória e se classificou. Mas é um time que está sofrendo e muito nos últimos jogos. O Internacional tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. Essa vitória, 4 empates e 5 derrotas, só vitória para o Inter. Depois de vir de 10 jogos de vencibilidade, a mudança do Mano Menezes para o Kudê ainda está demorando para surtir efeito. O Inter está nas quartas da Libertadores, mas tem caído e muito no Brasileirão. Perdeu os últimos 2 jogos, inclusive para o Fortaleza em casa. Portanto, o Inter cai uma posição em relação à semana passada e é o 14º. O campeão baiano subiu 2 posições. O Bahia hoje é o 13º aqui do Power Ranking do Pra Jogo. Só 2 vitórias nos últimos 11 jogos, mas as 2 vitórias nos últimos 3 jogos também, né? Então mostrando que está se recuperando, 2 vitórias em casa. O Bahia também chegando aí, o Bahia é um time que empatava muito, né, nos jogos recentes, chegando aí apenas uma derrota nos últimos 5 jogos, só perdeu para o Galo jogando em Minas pelo Brasileirão. Está se recuperando, está fora da zona de rebaixamento, conseguiu ultrapassar o Santos nas últimas rodadas e o Bahia está fazendo um bom trabalho sob o comando do Renato Paiva, o furioso Renato Paiva, fazendo um bom trabalho no Bahia, querendo tirar o time da zona de rebaixamento. E aqui no Power Ranking, o time subindo para a 13ª colocação. À frente dele, o Goiás, outro time que também está conseguindo uma arrancada legal no Brasileiro. O time que tem 3 vitórias e 3 empates nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro. É verdade, perdeu os 2 jogos para o Estudiantes e caiu nas oitavas da Sul-Americana. Mas o rebaixamento é o que o Goiás quer escapar nesse ano, né? Quer fugir do rebaixamento em 2023. Pelo visto, vai conseguir isso até com uma certa tranquilidade. Tem time que está lá na parte de cima da tabela do Brasileirão, mas que está aqui embaixo no nosso Power Ranking. Estou falando do Grêmio. O Grêmio é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, só que só tem uma vitória nos últimos 6 jogos, 4 derrotas no período, perdeu para o Santos, lutando contra o rebaixamento de virada, com aquele gol bizarro, que a bola não saiu pela lateral, todo mundo parou, e aí o Júnior Furt fez o gol do Santos. Então o Grêmio está muito mal recentemente, por isso caiu para a 11ª colocação aqui, perdeu 2 posições em relação à semana passada, e hoje é o 11º colocado do Power Ranking. De semana passada para cá, teve confirmada a eliminação também na semifinal da Copa do Brasil. E apesar de ter o quarto melhor aproveitamento no ano, considerando toda a temporada, o Grêmio não está bem aqui na nossa lista. Quem também piorou muito em relação à semana passada foi o Corinthians. O Corinthians era o 6º no Power Ranking na primeira semana, agora caiu para 10º. Também não é para menos. Perdeu para o maior rival na semifinal da Copa do Brasil. Poderia ter até passado, mas venceu em casa por 2-1, tomou 2-0 no Morumbi. E perdeu com essa derrota para o São Paulo, uma invencibilidade que durava 11 jogos sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians perdendo algumas peças, agora é o Adson que está indo embora. Já perdeu outros jogadores, perdeu o Roger Guedes, né, o seu camisa 10 antes da semifinal da Copa do Brasil. Então é um time que parece que é muito fácil levar todo mundo, não tem mostrado futebol tão bom assim. O Luxemburgo às vezes consegue até mudar alguma coisa, mas o Corinthians depende demais do Renato Augusto e sem ele parece um time fadado ao rebaixamento. A sorte do Corinthians é que tem o Renato e que conseguiu somar alguns pontos nas últimas rodadas. O Corinthians começa a ficar longe da ZR, é o 10º colocado aqui no Power Ranking. O 9º é o Fortaleza, subiu uma posição, o campeão cearense. Estava em uma fase, é verdade, mas conseguiu se recuperar nos últimos jogos, já tem 3 jogos de invencibilidade, está nas quartas da Sul-Americana, então o Fortaleza subindo um pouquinho no ranking. E para mim, atrás do Cuiabá, porque o Cuiabá vinha muito bem antes, o Cuiabá é o 8º, o Cuiabá perdeu posições no Power Ranking, foi o 4º na semana passada, você vai lembrar se você ver o vídeo lá, Cuiabá é o 8º agora, vinha de 5 vitórias em 6 jogos, com ainda um empate, então eram 6 jogos invicto, mas daí perdeu 2 partidas para 2 times que brigam lá em cima, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, e o Palmeiras nessa ordem, né, invertida, e um deles em casa, né, perdeu o Palmeiras em casa, é claro, um dos melhores times do país, mas o Cuiabá estava querendo brigar ali pela Libertadores, cai um pouquinho no Brasileiro e cai também um pouquinho no nosso Power Ranking. Top 7, vamos te contar já já. O 7º colocado caiu 2 posições em relação ao último Power Ranking, é o Red Bull Bragantino, porque depois que foi eliminado na Sul-Americana, num jogo inacreditável, o Red Bull sempre à frente no placar, jogou lá no estádio do Corinthians, na Arena Corinthians em São Paulo, e parece que não teve muita sorte, né? Acabou eliminado nos pênaltis, tomou o gol do América no finalzinho, foi eliminado nas oitavas da Sul-Americana, o América acabou passando de fase, e depois desse jogo parece que não se encontrou mais, né? Empatou com o Vasco,
e aí tomou 4 do Bahia fora na última rodada. O Bragantino é um time interessante, tem bons jogadores, consegue formar jovens e tudo mais, mas em questão de resultado não tem tido boas atuações nos últimos jogos, portanto o Bragantino cai para a 7ª colocação do nosso Power Ranking do Praju. Quem está em 6º, e até forcei um pouquinho a barra aqui, o Atlético Paranaense, subindo 2 posições em relação à semana passada, já que o Furacão tem 4 jogos de invencibilidade. É o 3º melhor aproveitamento do ano e por isso acabou ficando à frente de Red Bull Bragantino e Cuiabá. Mas o Furacão foi eliminado nas 8ª da Libertadores para o Bolívar e não tem conseguido convencer fora de casa. Perdeu pontos de novo contra o Goiás na última rodada, jogo realizado agora segunda-feira, fechando a primeira rodada do retorno. Vitor Roque jogando muito, fazendo gols, tem Fernandinho, tem o Vidal que está jogando bem pelo Atlético, tem o goleiro Bento, que agora é da seleção brasileira, foi convocado nessa data FIFA agora, na primeira convocação do Diniz, mas é um time ainda instável. Voto de confiança, está em 6º aqui o time do técnico interino Wesley Carvalho, mas precisa melhorar, senão vai acabar caindo nesse Power Ranking. O 5º lugar subiu 7 posições em relação à semana passada. Estou falando do único time vivo em 3 frentes até aqui no futebol brasileiro. O São Paulo Futebol Clube está no Brasileirão, está começando a subir na tabela. O São Paulo hoje é o 10º colocado, é verdade, né? Teve o tropeço aí na última rodada. O São Paulo acabou empatando com o Botafogo em casa. Não dá para chamar de tropeço, né? Mas enfim, era o jogo em casa, é o 10º colocado. Só que o tricolor paulista está nas quartas da Sul-Americana, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil e vem de 4 jogos de invencibilidade. Dorival Júnior é um baita técnico. O Flamengo bobeou de ter perdido o Dorival depois de ele ganhar a Copa do Brasil e Libertadores da América. Você vê que o Flamengo não se encontrou mais. O Flamengo a gente vai falar dele já já, porque ele está logo acima do São Paulo aqui no Power Ranking. Mas o Dorival fazendo um grande trabalho e querendo o título da Copa do Brasil contra o seu ex-clube, o Flamengo, que cai 2 posições aqui no Power Ranking e hoje é o 4º colocado. Flamengo, que perdeu todas as finais que disputou em 2023, tem mais uma chance agora na final da Copa do Brasil com o Jorge Sampaoli contra o seu ex-treinador, o Dorival Júnior. Perdeu para o Olímpia na Libertadores e aí por isso a queda aqui no Power Ranking, mas vem de 3 jogos de invencibilidade depois da derrota para o Olímpia, inclusive o jogo no Couto Pereira, a vitória contra o Coritiba no finalzinho, que golaço do Gerson, o que coloca o Flamengo lá nas cabeças do Brasileirão, é o 3º colocado, 2 pontos atrás do Palmeiras. O Botafogo está disparado, o Botafogo está embalado, né? O Botafogo está embalado, então o Flamengo brigando aí pela vice-colocação, pelo menos por enquanto. Top 3 do nosso Power Ranking, começando com um time que subiu 4, eu ia fazer 3 não, ele é o 3º, mas subiu 4 colocações. Tô falando do Fluminense, do técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz. Tá nas quartas da Libertadores, venceu o Argentino Júnior em casa, só tem uma derrota nos últimos 6 jogos e eu gosto muito de ver o Fluminense jogar. É um time divertido, é um time que toma gol, tomou gol do América Mineiro lá no Maracanã na última rodada do Brasileiro, mas que joga bonito, que tem um centroavante muito bom de bola, o Cano, e tem caras como Ganso, André, Marcelo, Nino, Samuel Xavier, todos em grande fase. Flusão, portanto, é o 3º colocado no nosso Power Ranking, campeão carioca, querendo, por que não, vencer a Libertadores da América desse ano. O caminho se abriu um pouquinho do lado do Fluminense, o Flamengo foi eliminado, o Fluminense pega o Olímpia agora, e o Atlético foi eliminado, perdeu para o Bolívar, o Inter, o outro brasileiro do lado de cá da chave na Libertadores para o Fluminense. Quem sabe aí uma final? Não é tão difícil imaginar o Fluminense passando por esses adversários e conseguindo chegar à decisão da Libertadores da América. Top 2. O Botafogo é o líder. Palmeiras, o 2º colocado. Campeão paulista, vice-líder do Brasileirão, classificado para as quartas da Copa do Brasil. 2º melhor aproveitamento no ano, só perde para o 1º, o Botafogo. Por isso, o Palmeiras é o 2º. E o Botafogo, 17 jogos de invencibilidade, 10 vitórias e 7 empates. Um time que empata por 0-0 em casa, fora de casa, foi assim nas últimas 3 partidas e vence nos seus domínios, vence no Engenhão, no Newton Santos, diante da sua torcida. Não tem mais o Luiz Castro, não tem o Tiquinho machucado, não tem problema. Bruno Lage dando conta do recado, o time dando conta do recado, Vitor Sá, Eduardo, até o Gustavo Sauer fazendo boas partidas, vários jogadores. Aí, o Gustavo Sauer até estava de saída, não vi se ele saiu ou não. Escreve aqui nos comentários para atualizar aqui o jornalista mal informado.
Então um time que vem jogando muito bem, que tem uma defesa muito segura, Lucas Perry fazendo uma excelente temporada, Adrielson bem, toda a experiência do Marçal, de Plácido muito bem esse ano também. Então, o que falar do Botafogo? O Botafogo tem o melhor aproveitamento do ano, conquistou 70,6% dos pontos, tem 32 vitórias, é o time que mais venceu junto com o Flamengo, só que o Botafogo fez 5 jogos a menos, 12 empates e apenas 7 derrotas, o time que menos perdeu no ano. O Botafogo é o líder do nosso Power Ranking da semana 2. O nosso Power Ranking 2 tem o Botafogo mais uma vez como o líder. Compartilha com seus amigos, o Power Ranking é uma iniciativa legal, acho que vai pegar, viu? Então compartilha com o pessoal aí, deixa teu like, deixa tuas opiniões, essa discussão vai longe e é muito legal debater sempre com vocês. Tenho gostado muito dos comentários aqui nos vídeos, pedidos de vídeos inclusive, a gente vai atender todo mundo, então deixa sempre seus comentários, a gente responde todo mundo, vai sempre responder todo mundo, porque aqui no Pra Jogo a gente quer fomentar o debate de futebol em alto nível, tentar sempre trazer aí números, histórias, estatísticas, claro, trazer personagens da bola, trazer os causos mais interessantes. Aqui no Pra Jogo é o seu lugar para você curtir coisas que às vezes você não vê em outros lugares, tá cansado daquele rame-rame de programa ao vivo e tudo mais. O Pra Jogo tenta trazer de uma forma descontraída e de uma forma também informativa o que de melhor acontece no futebol. Então peço para você deixar o teu like, se você estiver no YouTube ativar o sininho de notificação, seguir a página no Facebook, seguir a gente em todas as redes sociais. O trabalho está sendo bem legal, a audiência está vindo, está sendo bem bacana, a gente está muito feliz com o resultado e esperamos que vocês estejam gostando também. Beleza? Escreve aqui nos comentários o que você achou do nosso Power Ranking. Tá pra jogo? Então você já sabe. Segue a gente nas redes sociais e vem comigo.